Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos para mais uma noite de palestra do nosso centro. Hoje nós teremos a nossa 112ª palestra virtual com o nosso presidente, seu Calixto. Mas, para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos pedir ao nosso irmão Rildo para fazer a prece inicial, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Assim seja, meu irmão. Meus irmãos, como sabemos, o Espiritismo é a luz do mundo e o caminho para Jesus. Neste momento, pedimos que eleve seus pensamentos a Jesus para que nós possamos fazer uma corrente muito positiva. Mestre amado Jesus, aqui estamos mais uma vez nessa noite linda e maravilhosa, rogando a Ti, Senhor, os fluidos e os pensamentos necessários para que todos os nossos irmãos aqui e aqueles que estão à distância, em todos os lares, Senhor, possa ser abençoado com os fluidos do magnetismo positivo e da paz interior. Mestre amado Jesus, aqui rogamos e pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos na noite de hoje. Assim, passo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que possa dar por iniciar. Essa prece, pedimos então permissão a Deus, nosso Pai amado, para iniciarmos mais uma noite de estudo, mais uma noite de palestra do nosso centro. Como eu disse anteriormente, hoje nós teremos a nossa 112ª palestra virtual, que será proferida pelo nosso presidente, seu Calixto. E o título da palestra é A Caminhada do Espírito. Boa noite, seu Calixto. A palavra está com o senhor. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Vamos caminhar, né? Ficamos assim. O nosso centro é Caminhando para Jesus. Nós vamos falar da caminhada do Espírito. Evidentemente que, como espírita, a gente não iria falar do Espírito a não ser partindo de um ponto onde é muito discutido, inclusive nos centros espíritas. Porque vamos falar da nossa vida, né? Que nós somos espíritos. Entretanto, a humanidade, muitos segmentos, tem uma versão não diferenciada, mas desconhece aquilo que, dentro da doutrina espírita, já é quase que um assunto que não gera muita surpresa. Gera, assim, dúvida. É realmente essa caminhada que, para muitos, aqueles que creem que nós só temos uma existência, que o espírito surge quando nasce e depois que a gente morre tem a destinação, aí fica difícil de compreender o que nós vamos falar. Mas, evidentemente, vamos falar de coisas de uma maneira onde se possa entender. E para falar desse assunto realmente, era preciso que a pessoa fosse, além de espírita, físico, químico e biólogo, para dar uma explicação à altura. Como a plateia não é de químico, nem de biólogo, nem de outra ciência, nós vamos falar para que as pessoas realmente entendam. Então, evidentemente, eu já dei o início do caminho. Do ponto de vista físico, os 3 reinos estão em nós, né? Basta ver que o nosso organismo é feito praticamente de minérios. Os animais são o nosso alimento,
os vegetais purificam o ar, nos fornecem medicamentos, o reino vegetal é a grande farmácia, enfim. Essa interação existe, porque nós nos alimentamos praticamente dos reinos vegetal e animal, né? Mas, falando do início da vida, outros segmentos, principalmente católicos e outros segmentos, sem querer, acaba dizendo que nós somos do reino mineral, porque eles creem muito no que está na Bíblia. O homem foi feito de barro. E aí? E numa outra passagem do Gênesis, diz que és pó e ao pó voltarás. Entretanto, isso é muito cômodo, acreditar que o homem fez de barro, Deus teria feito apenas um homem, a mulher já fez de uma costela, daí para frente todo mundo foi, digamos assim, procriando, e o trabalho de Deus teria sido somente fazer o primeiro homem, no caso Adão. Quem se satisfaz com essas informações, né? Porque tem gente que não liga para nada, não quer saber de conhecer a sua vida, não questiona nada, aí, de repente, se dá muito bem numa religião onde simplesmente não explica nada, fé cega, tudo é a pé da letra, e deposita uma esperança na certeza, eu nem espero, é a certeza de que quando morrer, por alguma arte ou algum artifício, o perdão de Deus, ou sei lá o que for, a pessoa consiga o paraíso, né? Então, essa é uma visão muito cômoda e, evidentemente, que tem pessoas que se dão bem. Quer dizer, para elas, o seu limite é aquele. Ela não vai se preocupar com reencarnação, nada. Para ela, aquilo ali é o que faz, é religioso, religiosa, vai ao seu tempo no domingo, pratica o bem, que é melhor do que ir ao templo, enfim. É o que a pessoa comporta. Não adianta discutir, nem ignorar, nem querer dizer que... Não adianta. É o limite daquela pessoa. Entretanto, mesmo fora do espiritismo, há pessoas pensadores que afirmam coisas que se encontram na doutrina. Por exemplo, tinha um rapaz, um imperador, chamado Carlos Magno. Ele disse uma frase que nem sei o que é que ele quer dizer. É uma frase filosófica. Ele disse: que meu exército seja a pedra, a árvore e a ave do céu. Quer dizer, numa frase ele falou no reino mineral, falou no reino vegetal, no reino animal e contemplou o alto. O que ele quis dizer com essa frase, só ele sabe. Mas tem uma outra, um pouco maior, atribuída a ele, que diz assim: o ser humano tem algo dos anjos, tem algo dos pássaros, tem algo das flores, tem algo das pedras. Essa aí é mais profunda. Ou seja, ele está dizendo que o homem está interligado nos reinos vegetal, animal, mineral e por aí vai. Então, quando nós chegamos no Espiritismo, ou lendo, ou assistindo palestra, nós vamos nos deparar com afirmações como a de Leon Denis: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no hominal, que é o reino do homem. Outras, como o mineral tem energia, o vegetal sensibilidade,
o animal instinto, o homem razão. Ou, como Emmanuel diz, o mineral tem atração, o vegetal sensação, o animal instinto, o homem razão. Então, isso aí no dia a dia, o que é que acontece? Pergunta. E as pessoas, muitas pessoas que estão no Espiritismo vieram dessas doutrinas que proclamavam Deus como Criador de Adão, através do barro, enfim, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Então, surgem questionamentos. Aí vem, olha, o mineral tem vida, o mineral tem um prego, tem um espírito, o vegetal reencarna, o homem pode voltar como uma árvore, os animais têm alma, enfim, perguntas que muitas vezes a gente acha assim que é uma pergunta boba, mas são dúvidas de quem não tem o alcance que aqueles que têm um pouco de vida mais na doutrina espírita têm. Então, é comum que isso gere dúvidas. E aí a gente percebe isso quando faz um trabalho de perguntas e respostas, e as pessoas perguntam coisas que, puxa, mas é o que? É o que realmente a doutrina acarreta. Dúvida, porque é tudo diferente daquilo que a gente aprendeu até então. E aí acontece uma coisa bem interessante. Os próprios oradores espíritas, que muitas vezes citam a frase de Leon Denis, que o homem está do mineral à angelitude, mas quando alguém pergunta, o animal tem alma? Aí pronto. A pessoa diz que não tem. E não é bem assim. Então, a gente tem que realmente entender que não só o orador espírita, mas também aqueles que são autores já consagrados, os próprios espíritos, quando vão responder sobre esse assunto, eles não respondem tudo. Eles dizem a coisa pela metade, deixa entender, fala em suposição, porque, evidentemente, para quem ele vai dizer, não tem a capacidade de entender. Porque é uma coisa profunda aos nossos olhos. A gente aceita, entende. Pronto, Deus fez homem de barro. Todo mundo aceita, ninguém contesta. Mas se falar, como nós vamos falar daqui a pouco, e como é que surge o nosso eu, as pessoas ficam sem entender. Ou seja, pode ficar pior do que antes. Entretanto, no esboço da doutrina espírita, Kardec revelou, através da espiritualidade, os princípios espirituais da doutrina espírita. E, entre eles, a imortalidade do espírito e também a existência de de uma vestimenta chamada perispírito. Então, esse perispírito é a vestimenta do espírito. E fala também de um princípio inteligente, que ele existe a partir dos animais rudimentares. E aí, Kardec, na pergunta 607, ele pergunta à espiritualidade se a alma é o espírito dos seres inferiores. É uma pergunta que se faz no centro, né? Ele pergunta, a alma é o princípio inteligente dos seres inferiores? E aí eles responderam sim, sem dizer sim. Mas aí, Kardec, sempre no trabalho que durou um bom tempo, noutra oportunidade, ele voltou ao assunto. Aí ele perguntou,
Se nos animais há um princípio independente da matéria, ou seja, ele perguntou de maneira diferente. Se havia nos animais um princípio independente da matéria. E a resposta, sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, não foi Kardec que disse, não. Kardec ouviu a resposta, que nos animais existe, sim, um princípio inteligente que sobrevive ao corpo. Aí Kardec, e onde começa? Onde é a primeira fase? E aí a resposta, numa série de existências que precedem ao período que chamais humanidade. Então, o período da humanidade é esse que nós estamos aqui, né? Embora tenha muita gente desumana, mas é o reino nominal. Então, ele diz que começa numa série de existências que precede ao período que se chama, que ele chamava humanidade. E aí Kardec fez a mesma pergunta de maneira diferente. Ele perguntou se o espírito é o princípio inteligente dos filhos da criação. Ele fez a mesma pergunta de forma diferente. E aí eles responderam sim, sem também dizer sim. Simplesmente ele disse, não dissemos que tudo se encadeia, ou seja, anteriormente, na pergunta 540, os espíritos deram uma verdadeira aula sobre a interação entre a matéria e o espírito, e aí diz lá naquela pergunta, o arcanjo não começou pelo átomo? Aliás, ele afirma que o arcanjo, que é um espírito da mais alta hierarquia, começou pelo átomo. O átomo é o quê? É vegetal, é mineral ou é vegetal? É o animal? É mineral. Então, o arcanjo começou pelo átomo. Enfim, são respostas curtas, decisivas, concretas, mas que não vai afirmar como a gente gostaria de que a resposta fosse dada. Aí Kardec volta a perguntar, é nesses seres que o princípio inteligente... Aliás, eles responderam, ainda gostaram mais para Kardec. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se prepara para a vida. E diz mais, é um trabalho preparatório. Em seguida, claro que em seguida, não é no dia seguinte, na semana seguinte, são milênios e milênios. Em seguida, sofre uma transformação para poder aparecer no reino nominal. É então que começa para ele o período de humanidade. E disse mais, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação. Ou seja, de forma escondida, a espiritualidade acaba dizendo que o ponto de partida começa no reino mineral e que para chegar à condição de esse princípio que se elabora no reino mineral e vegetal, ganha individualidade no reino animal, para entrar no reino hominal, ou seja, para ter a primeira encarnação como homem, ainda precisa de uns ajustes. E leva um tempo para lá de bom. Então, para a gente começar realmente no assunto, a gente começa pelo que é espírito. O espírito, conforme definição do livro dos Espíritos, são seres inteligentes da criação. É uma chama, um clarão, uma centelha, e que tem uma cor
que vai da sombra até o brilho do rubi, e que é a essência de Deus. Entretanto, isso nós absorvemos de uma maneira sem meditar, sem apreciar o que realmente quer dizer essa definição do Espírito. Porque nós, mesmo aqueles que estão no Espiritismo, ainda tem um resquício do passado. De modo que é mais fácil a gente acreditar que Deus é nossa semelhança. Quantos não pensam que Deus é uma pessoa igual a nós? A diferença seria o poder. Mas não é isso. Nós somos a semelhança de Deus, mas não de corpo físico. É a centelha de luz, que é a semelhança de Deus, de forma que nem nós estamos em condições de entender Deus, e também o que é o Espírito, o que nós somos, nós não temos condições de saber. E lá na resposta sobre o Espírito, diz que o Espírito é a individualização do princípio inteligente. Ou seja, em vários pontos, fica falando que tem algo anterior ao Espírito. Aí vem a questão da criação dos Espíritos. Como dissemos no início, nós acreditávamos, e muita gente acredita, que Deus fez o homem de barro. Né? Evidentemente que há muitas pessoas que acham que o ser humano é só matéria. Né? Mesmo sendo assim religioso, ele tem a ideia de que quando morre, ele vai ressuscitar. Ou seja, em matéria. Não vai. Eles não falam que a pessoa vai ressuscitar em espírito. Falam, mas é ressuscitar na carne, ressurreição da carne. Então, é no corpo. Então, a criação dos espíritos é um daqueles temas que, dos poucos temas, aliás, que na doutrina aparece o nome de mistério. Não é revelado como é. Ao contrário do que a gente aprendeu, diz que Deus nunca parou de criar. Ele cria sem parar. Cria pela sua vontade. Não é por birra. A sua vontade é outra coisa. Então, é a energia criadora. Agora, como é que nós, aqui, mergulhados na matéria, vamos entender como é que Deus cria um espírito? A gente só vai pensar que ele cria feito por um bonequinho. Dá uma tapinha e pronto. Vá viver, meu filho. E, evidentemente, não é por aí. Na realidade, isso acaba sendo um processo contínuo, constante, de forma natural, dentro das próprias leis, e que a gente não tem condições de entender, porque a gente quer chegar ao ponto que, do nada, ele fez alguma coisa ali, fez uma mágica e criou um espírito. Não é dessa maneira. Agora, tem coisa, como o Santo Agostinho diz, se me perguntarem o que é Deus, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. Então, esse é também um assunto que você, colocando a cabeça para funcionar, você tem uma ideia de como funciona. Mas, disse assim, explique. Falta palavra, porque não é com palavra que se explica uma coisa que é tão profunda, tão distante de nós e tão longe das nossas condições de entendimento. Na própria literatura espírita, aqueles autores que ousam falar desse assunto, eles falam por suposição,
tirando, assim, sempre colocando uma informação de alguém, para não entrar num assunto que realmente é controverso. Fala sempre na possibilidade, mas o que a gente entende é o seguinte: tudo vem de Deus. Então, o Espírito não poderia ser diferente. Tudo vem de Deus. Agora, nós não temos condições de, na nossa cabecinha, entender que a formação do Espírito vem de Deus. Como é que nós vamos entender que Deus fornece uma matéria-prima para fazer Espírito? Pensa logo assim. Entretanto, por mais absurdo que pareça, a criação dos Espíritos, em primeiro lugar, não é feita um a um, como a gente imagina. É uma matéria que, seja lá que nome se dê, o corpo astral, seja lá o que for, é uma matéria que inunda o reino mineral. E aí é onde vem a questão. O mineral tem espírito, uma montanha tem espírito, um prédio tem espírito, um saco de cimento tem espírito. Não é isso. Ali, o verbo que se conjuga nesse momento é o verbo aliar. Aquela matéria-prima vai ficar aliada ao reino mineral, no todo, não é destacado. Pronto, aqui o cimento é um tipo, é uma matéria, fica no reino mineral, no todo, durante um período imenso. Porque fica difícil você explicar que no mineral tem um princípio inteligente. Tanto de explicar como de entender. Mas ele fica aliado no reino mineral. Imagino eu, já que a gente tem informação de que o espírito, para ter condições de encarnar pela primeira vez no reino nominal, que é o reino que nós estamos, não numa condição como nós já estamos. É a primeira encarnação. Em mundos primitivos, evidentemente. Há uma distância de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, não dá para a gente julgar se no mineral tem um princípio inteligente. Porque se algo passa em elaboração, no caso, seria em torno de 400 milhões de anos a 500 milhões de anos, como é que eu posso, vivendo 50 anos, apreciar e dar um parecer sobre algo que está sendo elaborado, cuja elaboração demora quase meio bilhão de anos? A gente não tem condições. Mas essa é a pista que se deixa sobre essa permanência por tão longo tempo no reino mineral. Fazendo o quê? Não sabemos, porque é um assunto que não foi passado para nós, mas o fato é que se passa, é esse o caminho. Aí qual é a evidência, qual é a prova que a gente tem que no reino mineral tem alguma coisa diferente? A gente sabe que o reino mineral, alguns minérios são energia pura, mas descobriram que há algumas evidências daqueles minerais mais nobres. E aí se cita o sal e um outro diamante. E manda-se fazer uma experiência. Com o diamante não se faz porque é duro.
para cortar diamante é uma ferramenta muito afiada. Mas manda fazer o seguinte: o sal, tem sal grosso. Pega uma pedra de sal grosso e dá uma olhada. Ele tem uma forma geométrica, cúbica. Se você pegar um martelo e der uma martelada naquela pedra de sal, ela vai virar 6, 8, 10 pedrinhas. Se você pegar uma pedrinha daquela e olhar, ela tem uma forma geométrica. Se você escolher uma daquela, der outra martelada, vai se esfarelar. Aí você pega, coloca aqui, põe uma lupa. Todas elas têm uma forma geométrica. Se você pegar aquele pó, der uma outra martelada, não vai ver nem com a lupa. Mas ao microscópio, vai ver que todas aquelas partículas têm uma forma geométrica. É como se houvesse uma forma. É como se tivesse assim, uma estrutura que estivesse amarrada por alguma força que não deixasse ela se esfarelar da nossa linguagem. Então, essa é uma dica de que ali existe algo forçando, impedindo que aquilo, dando uma forma àquele minério. Não é uma prova que sirva para você tirar todas as dúvidas, mas é uma dica que dão para a gente perceber que há alguma coisa de diferente naquela estrutura no sal, no exemplo, e também no diamante. Só que no diamante fica mais difícil de você comprovar. Então, passado esse tempo enorme, que calculamos em 400 milhões de anos, que não é um tempo que você possa mensurar, esse todo do princípio inteligente, ele migra para o reino vegetal. Não vai desencarnar minério e ele vai reencarnar vegetal, não. Ao longo do tempo, ele se transfere do reino mineral para o reino vegetal. E dizem até que ele vai pela via da água. E aí chega a continuar a sua segunda jornada, onde ele vai dormir no reino vegetal. E aí, evidentemente, vai ser por um tempo parecido com o do reino mineral. Aí, aquela mesma pergunta: qual é a evidência de que no reino vegetal tem um princípio inteligente? Aí tem gente que diz que a planta chora, enfim, uma série de coisas. Mas, da mesma forma que nós falamos que tem no cristal uma forma, no reino vegetal, essa forma ela é mais evidente. A gente não vê, por exemplo, o reino vegetal crescimento desordenados. É como se tivesse uma forma delimitando o tamanho. Você vê, um pé de manga é um pé de manga, raros são aqueles que sobem demais, a não ser da nossa casa vizinha, porque ali tem o esterco da espiritualidade. Mas, normalmente, tem um tamanho padrão. Ele pode larguecer, mas não ganhar as alturas. Enfim, qualquer vegetal que você possa observar, a própria floresta, ela tem um padrão, né? Chega a uma altura assim de 10, 30 metros, dependendo da espécie, ela fica naquele padrão constante, como se tivesse uma forma delimitando a forma.
Assim, é uma pista de que ali tem algo diferente. E ela tem a sensibilidade que muitas pessoas percebem. Se você tem uma planta caseira e a trata com carinho, é uma coisa. Se você trata com desprezo, é outra. Tem gente que conversa com as árvores, com as plantas. É notório que se você tem um pé de seja lá do que for, se é uma planta que você conversa com ela dá bons frutos. Se é uma planta que vive desprezada, evidentemente os frutos não são dos melhores. A gente sabe que tem pessoas que, com o olhar, secam algum tipo de planta, enfim, ela tem essa sensibilidade e, de certa forma, ela se retrai com as agressões e se soltam, digamos assim, quando ela sente que é bem tratada. Se você plantar qualquer planta em um local sem luz, ela procura luz. Claro que ela não tem a inteligência de isso aqui está muito escuro, eu vou para ali. Não. Mas, instintivamente, ela vai procurar a luz. De forma que ali tem um princípio inteligente que está em elaboração por tempos e tempos. Repito, que nós não podemos mensurar, mas que é uma realidade dentro daqueles que têm os olhos de ver. Em seguida, o princípio inteligente transporta-se para o reino animal. E é aí onde começa o quê? A evolução do princípio inteligente. Quando essa matéria, que é um todo, tanto no reino mineral quanto no reino vegetal, ela passa para o reino animal, ela vai chegar ao ponto de atingir a individualização. Só que não é, de repente, aquela matéria ser distribuída para... Não. Aquilo ali é um processo que começa pelos seres mais insignificantes da criação. A ameba, os menores, os minúsculos, são ali onde começa a caminhada, essa terceira etapa da caminhada do princípio inteligente. E, evidentemente, que não vamos perceber esse momento. Por quê? É no mundo onde nós não temos acesso, é praticamente no mundo microscópico. Então, de espécie em espécie, esse princípio inteligente vai ganhando individualização. É como, por exemplo, um exemplo muito simples, guardando as devidas proporções. Vamos supor uma mulher que vai fazer um pastel. Aí prepara 10 quilos de pastel, bota lá a farinha de trigo, bota todos os ingredientes, a água, o sal, a pimenta, tudo. E deixou lá aquela massa preparada, 10 quilos. Ali não tem pastel, mas é a preparação para o pastel. No momento que ela for fazer os pastelzinhos, pronto, passou a ter, não uma bacia com aquela massa, passou a ter, digamos, 100, 200 pastéis, dependendo do tamanho. Aí é o que? Uma individualização. Então, nesse momento, eles são individualizados, e a partir daí, o que é que vai acontecer? Eles vão sobreviver à própria morte. Acredite quem quiser. Não como nós. Há um trabalho na espiritualidade que cuida de tudo isso, desde o reino mineral, vegetal, de forma que
esse trabalho vai sendo feito. E, evidentemente, para as espécies mais nobres, como o leão, o boi, o cavalo, o elefante, a gente já vê o quê? Ações que evidenciam que ali tem alguma coisa a mais do que instinto. Por exemplo, quando eles são feridos, um vai lamber o outro, uns a gente percebe que tem medo, uns são fiéis. Enfim, há uma rudimentar atitudes naquelas criaturas que demonstram que ali tem alguma coisa em estado embrionário que, evidentemente, muitas vezes até supera os próprios homens, em termos no caso, fidelidade é uma coisa, enfim, muitas atitudes tomadas por essas criaturas que não pensam como nós, o próprio instinto muitas vezes supera uma coisa que nós fazemos de forma raciocinada. Então, não dá para a gente aprofundar muito, porque seria uma coisa que levaria muito tempo. Mas aí, essa viagem continua e vai chegar um momento, evidentemente depois de um tempo muito grande, que vai chegar a hora, pela própria força das coisas, de aquele princípio inteligente, hoje já individualizado, não tendo consciência a individualização, de ser um espírito. Então, quando ele sai do reino animal para o reino hominal, ele não é mais princípio inteligente, ele passa a se chamar espírito. Só que, na realidade, antes disso acontecer, na espiritualidade, essas criaturas que atingem essa condição, eles são levados para verdadeiros estágios, para que possam receber alguns requisitos na área da fala, da comunicação, para que possa sair daquele reino animal para encarnar no reino hominal. E mesmo assim, existem mundos intermediários, mundos primitivos, onde a gente se espantaria com as formas, com a violência, enfim, com tudo, que não teria nada comparável com o mais bruto que existe no nosso planeta. São mundos verdadeiramente embrutecidos. Então, é lá onde eles vão ter as suas primeiras encarnações. É como se fosse um elo entre o reino animal e o reino hominal. Então, só depois de passar por receber esses pré-requisitos, esses aceitos, esses chipzinhos, alguns chamam de chip, é que ele vai ter condições de reencarnar no reino hominal, como um ser humano. E, evidentemente, como Kardec disse, como Kardec ouviu na resposta da pergunta que ele fez, não é a primeira encarnação nesse reino que se realiza na Terra, em mundos ainda mais atrasados, para que aquela pessoa vá de encarnação em encarnação, evoluindo a ponto de chegar a ter condições de encarnar num mundo como o nosso. Porque o nosso mundo já é um mundo de expiações e provas. Ele não é um mundo primitivo. Ele é um mundo de expiações e provas. Muita coisa aqui é feita à luz da razão.
E quem sai de um reino, quem saísse de um reino animal, violência pura, e reencarnasse direto num reino como o nosso, seria uma mudança tão brusca que não teria condições de se adaptar, a não ser num longo período de tempo. Então, tudo é feito de maneira a que siga os passos lentamente e aí não se cause tantos contrapassos. Então, no reino nominal, onde nós estamos, nós devemos avaliar, né, como é que estamos. Aqui nós agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio, temos o raciocínio, a razão, erramos porque muitas vezes nos descuidamos, mas temos meios para nos orientar. Mas a caminhada continua. Não é aqui o final dessa caminhada. Além do reino nominal, o próximo reino seria o quê? A angelitude. Entretanto, daqui para a angelitude, há uma distância muito grande. Então, nós que estamos aqui, poderíamos nos perguntar: como é que eu estou? Eu estou ainda mais para a animalidade, eu já estou vislumbrando a angelitude. Aí depende de cada um. Né? Santo Agostinho recomenda, pergunta 909, reflexão todas as noites, e aí a pessoa sabe, mediante aquele balanço diário, como está a sua situação. Se precisa melhorar, onde precisa melhorar, enfim. É um trabalho que poucos fazem, mas é uma pista para que a pessoa possa ter uma ideia de onde, o que precisa se acertar, o que não precisa, porque a caminhada é como se fosse uma maratona. Uma maratona tem 42 quilômetros. Eu calculo que nós estejamos no quilômetro 34. Alguns no 35 e outros no 33. É nesse que eu acho que eu me encontro. Então, numa forma comparativa, do quilômetro 34 para o quilômetro 42, falta um quarto da caminhada. Então, pensar que nós que estamos aqui, daqui a um tempo já estaremos como espírito de luz, é enganar a si próprio. Ainda vamos encarnar em mundos, ou aqui na Terra, ou, se for o caso, num mundo semelhante à Terra, ainda de expiação de provas. A tendência, entretanto, é que a gente vá para um mundo de regeneração, mas o mundo de regeneração não é um mundo de luz. Ainda tem o quê? Que habitar mundo de regenerações, não só uma vez, mas uma, duas, três, quatro, cinco, tantas quantas forem necessárias, até chegar àquela condição onde não vai haver mais necessidade de a pessoa reencarnar. Porque não tem mais impurezas, digamos assim. Isso não é preciso que alguém diga. A própria pessoa vai tendo condições e vai chegar a um ponto onde ele vai reencarnar só se for em missões nobres, como foi o caso de Jesus, um espírito que, segundo a doutrina, ao formar o planeta Terra há vários bilhões de anos, ele já era um espírito daquela hierarquia. E acabou vindo aqui numa missão
de 33 anos, que foi um sacrifício. Sair de uma condição de luminosidade para encarnar no planeta sombrio. Então, é uma exceção. Ele não tinha necessidade de reencarnar, porque todas as suas impurezas foram limpas ao longo da sua caminhada, que, repito, quando o planeta foi criado, ele já era um espírito puro. Então, a nossa caminhada é como se fosse uma maratona longa, né? Então, comparando com uma maratona, para quem quer participar, tem que adquirir o índice olímpico. Essa maratona de Deus não tem índice olímpico. Todos nós participamos dela. Quer queiramos, quer não queiramos, nós somos participantes dessa maratona. Na maratona olímpica, a maratona dos homens, tem o quê? Tem aquele pelotão de elite, aquele que consegue as melhores marcas, tem aquele pelotão de elite. Na maratona da espiritualidade, todos têm o mesmo ponto de saída, não há privilégio. Os obstáculos, sim. Os obstáculos da maratona humana são poucos. Sempre há aqueles cuidados reparatórios com o nível da pista, isso e aquilo outro. Mas os obstáculos da maratona espiritual são grandes ou pequenos, dependendo de nós. Os erros nas Olimpíadas dos Homens são fatais. Aquele que cometeu um erro está, evidentemente, eliminado da maratona. Na maratona de Deus, na maratona da espiritualidade, mesmo que erramos 10, 20, 30 vezes, estaremos inscritos na maratona. E não vamos nunca ser eliminados, porque Deus não vai permitir que nenhuma de suas ovelhas se perca. A distância numa maratona humana, 42 quilômetros. A maratona de Deus, evidentemente, muito mais distante. O tempo não importa. Na maratona dos homens, o recorde é a glória. Na maratona de Deus, não há essa pressa. Os últimos são os primeiros. No pódio da maratona dos homens, só comportam 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. Ouro, prata e bronze. Na maratona de Deus, todos nós estaremos no pódio. Não no pódio feito de madeira, mas num pódio de luz. Finalmente, a glória na maratona dos homens só para o primeiro. Segundo e terceiro são esquecidos. Vai ficar para a memória olímpica o campeão daquela maratona. Na maratona de Deus, todos são campeões, todos são tratados como primeiríssimos lugares, e a medalha não é de ouro, a medalha é de luz, onde vamos ter a condição de participar ao lado de Deus de outras maratonas, mas a maratona de servir no universo inteiro como Espírito de Luz, como agentes de Deus, como criaturas capazes de compreender o começo, o meio e o fim da nossa caminhada. Nunca, evidentemente, chegaremos a Deus, porque é como se fosse o Deus o número 2 e nós o número 1. Poderíamos chegar a 1,999999, mas nunca ultrapassaremos Deus. Mas está diante de Deus, está distante de Deus, participando
da convivência com Deus, compreendendo Deus, não existe para aqueles que têm o Espírito como o lado evidente da sua conquista, uma glória maior. Então, que todos nós possamos, evidentemente, um tema que não é muito fácil até para você estudar, é difícil, mas é bom que se procure ver, procure estudar, para que a gente possa ter condições de, cada vez mais, compreender aquilo que somos. Porque a caminhada do Espírito é a caminhada de outros, a nossa caminhada. Então, nós estamos aqui, estamos participando dessa caminhada. Né? Como dissemos, calculo que estejamos no quilômetro 34. Então, todos nós somos propensos, candidatos, e seremos, ou mais cedo ou mais tarde, ou batendo o recorde ou não, seremos igualmente agraciados com a glória olímpica da Olimpíada de Deus, porque essa é a nossa destinação. Destinados à luz, destinados ao belo, destinados a estar junto de Deus, destinados a voltar para Deus. Então, a todos, boa noite e muita paz, que a hora chegou. Muito bom a gente escutar uma palestra dessa sobre a caminhada do Espírito, sobre a nossa trajetória como seres espirituais. É bem interessante. Mas, para encerrarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Rildo para fazer... Elevarmos mais uma vez o pensamento a Jesus, nesse momento maravilhoso que mostra a doutrina espírita, nos ensinando, né, com palavras tão bonitas, que nosso caminhar é maravilhoso. Todos os dias, nessa caminhada, nós estamos colhendo e aprendendo e tendo a oportunidade de nos corrigirmos. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez por esse encontro em que Tu nos permites, Senhor, pedirmos para aqueles irmãos que estão tão carentes, menos favorecidos e menos instruídos do que nós, que se encontram nas calçadas, nos sinais, os imigrantes, Senhor, que saem da sua pátria amada em busca de uma sobrevida, Senhor. Ampara-os. Ó Mestre amado, olhai também por todos esses nossos irmãos que estão sofrendo e principalmente, Senhor, aqueles irmãos desencarnados, que muitos não sabem nem que desencarnou. Ó Jesus, agradecemos tanto Tua presença nessa noite maravilhosa, que só nos fez engrandecer mais a mente, abrir nossos pensamentos e afasta, Senhor, o egoísmo da cabeça dos homens, que nós sabemos que é a chaga do mundo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos agradecer a Ti. E assim, em Teu nome, Jesus amado, passo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que possa dar como concluída a primeira parte dos nossos trabalhos nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus, e a espiritualidade da casa, para encerrarmos mais uma noite de palestra do nosso Centro Espírita Caminhando para o Céu.